desejar os parabéns aos aniversariantes. Deus abençoe, coroe de graça e bênção. Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria enorme estar com vocês nesse culto, rever amigos, companheiros e participar desse ministério, que é o Ministério da Literatura da nossa casa, muito bem representada. E é bom estar num ambiente como esse, né, que a gente respira a palavra de Deus aí de ponta a ponta, né? Meus amados, me pediram para eu trazer aqui uma palavra e eu queria convidá-los a abrir vossas Bíblias. Estou aqui usando a Nova Almeida atualizada, é o capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Queria convidar para você, pode ficar sentado mesmo, nós vamos ler os versículos 8 e 9, sendo que a nossa reflexão vai se deter no versículo 9, tá bom? Diz assim: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Eu acredito que é muito conhecido este versículo, a palavra de Deus não está algemada. E me veio aqui o seguinte pensamento, falar sobre a palavra sem algemas. Mas para falar dessa palavra sem algemas, a gente precisa contextualizar. Aqui essa segunda carta de Paulo. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele está numa prisão em Roma, não mais aquela primeira prisão, que Paulo, o livro de Atos fala de uma prisão de Roma, que Paulo tirou aí durante 2 anos, mas era uma prisão assim mais, vamos dizer, uma prisão domiciliar, que ele tinha liberdade de receber pessoas, amigos, parentes e ser até cuidado. Mas depois ele é posto em liberdade, segundo a gente depende da leitura, dessa segunda leitura da carta de Timóteo, e ele é aprisionado novamente. Essa segunda prisão, ela não tem mais aquela liberdade que ele tinha, desfrutava da primeira. Agora ele está numa masmorra de Roma, ele está aqui sob o domínio de Nero, e tudo caminha para uma execução, para o final de Paulo. Então, na verdade, a segunda carta a Timóteo é como se fosse um testamento de Paulo. Paulo está deixando o seu testamento a Timóteo. Ele está deixando suas palavras finais. E Paulo está preocupado com o rumo da igreja, do ministério, da própria vida de Timóteo, não mais com aquela preocupação da primeira carta, mas uma preocupação mais pastoral. Ele preocupa não com o lado de dentro da prisão, mas o que está acontecendo do lado de fora, ou vai acontecer. Então ele coloca o seu coração nessa carta. Ele quer que Timóteo absorva essa carta. Então, quando ele escreve essa carta, por isso que a minha meditação vai ser em alguns textos dessa carta, para a gente entender o contexto dela. E aí ele coloca essa palavra dizendo, né, a Timóteo: eu estou algemado, estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele está mandando uma mensagem para quem está do lado de fora. E o sucesso do evangelho vai depender desta palavra. Do que esta palavra, que não pode ser algemada, é capaz. O instrumento de Deus é a palavra. O instrumento do pastor é a palavra. O instrumento do escritor é a palavra. O instrumento do crente é a palavra. E Paulo está dizendo, é a palavra que é a solução. É a palavra que vai fazer a diferença. Essa é a palavra de Deus, que não pode ter e nunca pode ser algemada. Então, o que ela é capaz de fazer? O que ela foi capaz de fazer? Aí Paulo, se você pegar os primeiros versículos dessa carta, você vai ver a dramaticidade que ele coloca nela. E ele começa dizendo o seguinte: estou lembrado de tuas lágrimas
capítulo 1, versículo 4. O que ele quer dizer? Que essa palavra é o quê? Ela é capaz de se expressar de forma experimental. Timóteo não poderia esquecer que Deus, a palavra de Deus, ela é experimental. E ele fala aqui que a palavra mantém a nossa fé molhada. Se não for a palavra, irmão, nós vamos ter uma fé de cabeça. Nós vamos ter uma fé teórica. Nós vamos ter uma fé que apenas, vamos dizer, uma fé platônica do mundo das ideias. Mas a palavra de Deus, ela nos leva para a arena da vida. Ela gera em nós uma vida com Deus. É para isso que é a função dela. Paulo disse, eu olho para você e me lembro, mas me lembro de quê? Me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro que sua fé era uma fé molhada, uma fé úmida. Então, Deus nos convida para vivermos uma fé que se expressa de forma experimental. A gente diz, viva Deus. Viva Deus. Não é um evangelho apenas do lado de fora. Eu lembro, eu vou aqui contar uma rápida experiência, quando eu fazia uma seleção de mestrado na Faculdade Batista do Paraná, e o texto que tem aquele texto de línguas que a gente faz, que a gente opta, e eu peguei um texto em inglês, mas o que me impressionou daquela história foi do autor do texto, que era sobre uma experiência dele de quase suicídio. E ele dizia o seguinte, que tentou o suicídio, mas não chegou a consumar, e ele conta que depois disso procurou um pastor batista, o pastor levou ele para a Bíblia, e aí ele foi ver que o que ele vivia não era o evangelho. Ele vivia uma religião, ele vivia um cristianismo sem Cristo, ele vivia uma fé sem experiência, ele não conhecia Deus. Quando ele conheceu Deus, ele viu onde ele estava, quando ele experimentou Deus, ele conheceu a palavra e viu Deus na palavra. Aí a vida dele tomou outro rumo. Hoje o cara é um expoente, é um palestrante, é um ministrante da palavra. Então a palavra precisa produzir isso. Não é o contexto apenas religioso que nós fazemos parte. A gente precisa viver esta palavra. E os pentecostais, nós somos muito criticados pelo lado da experiência, mas a palavra, ela produz essa experiência. Tem que ter esse casamento da palavra com a experiência, é verdade. É isso que faz todo o diferencial. Isso é importante. Então, a palavra é capaz, Paulo está dizendo para ele, essa palavra que não pode ser algemada, ela gera Deus, ela gera Cristo, ela gera vida no nosso coração. Isso é que mantém a nossa fé viva. Não é uma fé morta. Eu estava lendo um livro do Herbert Cox, é um professor de Harvard, é O Futuro da Fé. Interessante esse livro, se eu não me engano, é da Paulus, e ele diz nesse livro, que o cristianismo que vai prevalecer é esse cristianismo que pode se expressar de forma experimentalmente. Ele coloca aí a história do cristianismo dividida em 3 estágios, que ele fala a era da fé, que era o período apostólico, depois a era da crença, que é o período dos dogmas, aquele período dos concílios de Nicéia e Constantinopla e tantos outros, e depois o período do Espírito, onde ele fala do contexto pentecostal. Ele fala do poder da experiência com Deus. Nós não estamos interessados em experiência sem Deus, fora da palavra. Isso não interessa para nós. O que interessa para nós é a experiência gerada pela palavra, gerada pelo Espírito da palavra.
Essa é a experiência que conta. E é isso que ele está falando lá. É incrível, isso também eu vi num livro do a Revolução Protestante, do Alistair McGrath. Ele diz uma coisa interessante, num capítulo incrível, que é uma das maiores apologias ao movimento pentecostal que eu já li. E é escrito por um reformado. É o livro Revolução Protestante, o capítulo Línguas de Fogo. Meu Deus, o cara defende a experiência pentecostal de uma forma assoberbante, de uma forma impressionante, mostrando o valor que tem, que essa palavra produz na nossa vida. Isso é fantástico. A gente conhecer a palavra de Deus e que nós estamos pisando em terrenos firmes, nós estamos seguros naquilo que Deus nos deu. Isso é tremendo. Outra coisa que Paulo fala aqui, no 1:6, ele diz, reavives o dom de Deus que está em ti, é que esta palavra, eu coloquei que é capaz, olha só, de atuar na esfera dos carismas. Ele usa a palavra avivar, que é muito comum no nosso texto, uma palavra grega, anasopirein, que é de duas palavras, uma preposição, aná, e o pirel, que daí vem febre, vem várias palavras de fogo, no sentido de fogo. Então, a palavra deve produzir em nós calor, fogo, vida. Né? Esse aqui está com a ideia de calor, carisma tem essa ideia aqui. A palavra produz, os pentecostais falam muito em fogo, às vezes descontextualizado, mas o centro da coisa é isso aqui. A palavra deve produzir em nós, né, esses carismas que ficaram raros, mas que existem, e é evidente que as experiências falsas às vezes contribuem para esse diminuir do carisma, mas eu uso aqui uma frase do dono de dia, que ele diz o seguinte: não é pelo temor ao falso que nós vamos deixar o verdadeiro. Existe os carismas do Espírito, existe a manifestação carismática que produz calor na nossa vida. Então, o movimento pentecostal, ele é um movimento que é de impulsão para fora, para missões, para evangelização, porque há um calor, uma combustão dentro dele, que nos leva para fora. Eu nasci numa igreja Assembleia de Deus há muitos anos, em 83, e a nossa tônica de segunda a domingo era evangelização. Quantas vezes eu me lembro com a caixa de som, aquelas cornetas antigas que tinha, botava no ombro e a gente ia evangelizar, e interessado nas vidas, no evangelho, em cima de caminhão pau de arara, porque havia um calor produzido, um anasopereim da palavra na nossa vida. Isso é incrível, isso é tremendo, não é verdade? Então, os carismas, eles são necessários, e a palavra é capaz de produzir isso. Produzir os carismas no contexto da igreja, no contexto da vida pessoal. Meus amados, eu creio que cada um aqui, isso não é novidade, mas se a gente for contar o que os carismas de Deus faz, ou Deus faz através deles, como eles são importantes para nós vamos ver que nós nos estamos superestimando. Essa é a verdade. Os dons de Deus são para nós, para a edificação da igreja, para falar. Ontem eu conversava com minha esposa, ela disse assim, eu já estou para entregar o conjunto de senhoras, porque parece que não progrede, aquelas irmãs não aprendem a cantar. A pastora Adai conhece muito ela é muito autêntica, muito... E aí, um outro dia, ela foi para o ensaio, e nós estamos programando o setentenário, 70 anos da Assembleia de Deus, lá para o ano que vem, e ela está fazendo lá uma peça, teatro, coisa lá, e ensaiando. Quando ela chegou em casa, os olhos marejando de lágrimas, e ela disse, ouça isso aqui, quando eu fui ouvir um hino, uma irmã tinha mandado para ela, ninguém falou nada para ninguém, mas o hino falando tudo, por que você quer entregar, você sabe que eu lhe chamei para isso, uma coisa assim impressionante como é que Deus trabalha, que é isso que Deus faz, meus irmãos. Amém? Quem glorifica o nome de Jesus?
é bênção, não é verdade? Então, a palavra, os carismas de Deus, a vida da igreja está nos carismas. Eu sou pastor de tempo integral há 18 anos. Fui funcionário público por um período de 15 anos, e hoje eu estou no contexto de igreja. E a gente sabe que existe uma rotina da igreja, uma rotina do culto. Ninguém vai inventar o culto. O culto tem que ter uma liturgia. Paulo escreve isso aos Coríntios, 14, 26. O que fazer, irmão, quando vocês vos reunis? Aí ele diz assim, castos cada um, mostrando que cada um tem uma participação no culto, né? Cada um tem. Aí ele começa com o quê? Cada um tem psalmoi, que é adoração. O culto começa com adoração, isso é verdade? Cada um tem adoração. Aí ele diz mais, tem de quê? Doutrina, ensino, instrução. Aí ele vai falar dos carismas. Tem revelação, tem línguas. Tudo seja feito para edificação. Então faz parte da vida da igreja. Quando eu me sinto impulsionado por Deus, pelo Espírito, eu chamo o povo para frente, para oração, para orar, para Jesus curar. Às vezes eu uso o óleo quando eu preciso. E, meu Deus, eu fico pensando. Às vezes eu pensei, meu Deus, qual o efeito, muitas vezes, de um culto? Parece que não aconteceu nada, você pregou e não aconteceu nada, aí você vê o resultado. Um dia desse, uma das senhoras da igreja, regente do conjunto, disse, meus irmãos, eu pedi o pastor hoje para dar um testemunho. Naquele dia que ele levantou aquela oração pelos enfermos, os irmãos sabem que eu caí, né, me machuquei, fiquei com um problema aqui no cotovelo, uma dor incrível, às vezes não parava com medicamento, eu quase não vinha para o culto hoje, mas eu vou, Senhor. E Jesus me curou aqui, totalmente, estou curada, não sinto mais nada, nem remédio precisou mais tomar. Isso é Deus que faz. Isso é o poder da palavra. É o poder do Espírito que gera a experiência, que gera a vida do cristão, que dá gosto você servir a Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse anasopirein aí, do verbo anasopirel, eu acho que é um verbo contrato, é uma palavra que produz calor, produz fogo. Né? Isso era muito comum nos pentecostais antigos, nos clássicos, associar o batismo no Espírito Santo e com fogo. Incrível, eu fiz uma pesquisa aí nos escritores históricos, e a maioria esmagadora tinha a mesma compreensão de nós pentecostais. A turma mais nova que vai combater o movimento pentecostal, mas estão pisando em terreno arenoso, né? A gente vê que nós estamos bem sólidos na palavra. Pois bem, é isso que Paulo diz aí, e ele vai avançando nos argumentos dele. Ele quer mostrar isso, que essa palavra não tem algemas, que o segredo está nela. E a gente não pode quebrar essa tradição da palavra. Né? Essa palavra é capaz, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, olha só, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis. O que Paulo quer dizer aqui para Timóteo? Meu querido, a palavra é capaz de construir pontes. A palavra, ela liga um polo ao outro. A palavra é o que você ouviu de mim, você passa para outro, você faz essa ponte. É isso que nós, como pentecostais, precisamos aprender. É construir essa ponte da geração passada para essa presente, porque corremos o risco daquilo que aconteceu no período dos juízes na entrada da terra, até o período da monarquia, do começo, de uma geração que não conhecia o Senhor, de nós ficarmos de lembrança do passado. E Moody dizia que quem vive de experiências passadas, só delas, vive do maná que envelheceu.
E o maná envelhecido cria bichos. Nós precisamos construir essa ponte. O que nossos pioneiros, nossos antepassados da nossa fé deixaram para nós? É cada experiência, cada vida. Que a nossa, vamos dizer esse termo assim, sem ser pejorativo, essa molecada mais nova precisa conhecer. Senão a gente fica com a fé acadêmica apenas. Eu sou de academia, fui professor de faculdade evangélica, dei aula de introdução hebraica, grego, teologia sistemática. E estou ralando, eu estou de olho nesses caras que estão falando de livro novo, que eu vejo o que Deus está fazendo, eu quero. Mas nós estamos construindo pontes? Nós estamos conseguindo fazer com que a bandeira de Gunnar Wingre, de Daniel Berg, de J.P. Colenda, de tantos outros, continue tremulando? Isso é importante. Eu ministrava em Santa Catarina e terminei um estudo sobre o movimento pentecostal, que eles pediram para eu ministrar ali, o valor da experiência pentecostal. Tudo bem, foi uma bênção de Deus, a igreja foi abençoada, mas um cidadão aí, um octogenário, mais ou menos uns 80 anos, me procurou depois da palavra. Disse, eu queria falar com o senhor. O senhor fala uma coisa aí que me marcou e me lembrou uma experiência que eu tive, ele contando para mim, aquele cidadão, um senhor, né, um velhinho mesmo. Ele disse, olha, há muitos anos, eu era jovem ainda, ele me dizia, eu tinha um desejo de ser batizado no Espírito Santo, de ter a experiência pentecostal. E tinha um pastor, ele já morando ali no sul, e o pastor tinha um programa de rádio em São Paulo, no Sudeste, e fez uma campanha pelo rádio, pelos dons espirituais, e para Jesus batizado no Espírito Santo. E ele disse que topou e fez também. Foi acompanhado lá de um outro estado, pelo rádio. 15 dias de oração e leitura da Bíblia. Tudo bem, ele fez os 15 dias, no último dia, ele disse que acordou cedo, à vontade de ler a palavra de Deus. Ele abriu a Bíblia e abriu na história do cego de Jericó. E a frase que chamou a atenção dele foi, o que tu queres que eu te faça? E ele ficou com aquela palavra. Quando foi à noite, aquele pastor encerrando a campanha, começou a orar para Jesus, daí encerrar a campanha e batizar no Espírito Santo. E ele, pastor lá em São Paulo, disse assim, meus irmãos, tem um irmão me ouvindo, me assistindo em outro estado. O Senhor me revela agora que esse irmão, hoje cedo, acordou e abriu a Bíblia. E ele abriu a Bíblia na história do cego de Jericó. E está perguntando, o que eu quero que eu te faça? O Senhor está dizendo que está te batizando no Espírito Santo agora. Aí ele disse que explodiu em línguas estranhas naquela hora. Mas o que explica isso? Quem que pode contestar um negócio desse aqui? Não é verdade? Se for para a arena da fé, eu tenho formação em filosofia, eu não sei explicar. Eu aceito, porque é a palavra que gera isso aqui. E nós temos que construir essas pontes. Nós precisamos. E é isso, Deus que nos dá esse mandamento, nos dá essa missão de manter viva essa fé, essa experiência, esse vínculo com a palavra. Nós não precisamos ter medo disso, irmão. Os pentecostais de William Menzies, ele diz, William Menzies, no livro dele, que ele escreve com o filho Robert, sobre o poder do Espírito. Esse livro acho que está fora de circulação, foi pela vida há muitos anos. Mas ele diz que o pentecostalismo se firmava em 8 pilares. E esses pilares, primeiro, era a experiência, a palavra de Deus, a Bíblia, que os pentecostais clássicos tinham um apego pela palavra. Eu até li um livro do James K. Smith, que
onde ele trabalha uma tese do Richard Taylor, que é um filósofo, do imaginário social, onde ele diz que os pentecostais não têm um conjunto de doutrinas firmadas, mas é mais um imaginário. Isso é verdade no neopentecostalismo, que falta parâmetros, que falta referenciais, mas os pentecostais clássicos, a raiz sempre foi um movimento da palavra, da doutrina. Isso você vê já nas convenções ou nas reuniões de 1914 a 16, quando produziu nossa declaração de fé dos americanos, e depois o pastor Alcebiades trouxe aqui para o Brasil do Mensageiro da Paz, 1968. Então, a gente precisa saber que nós somos o povo da palavra, e não há nada que conflitue a palavra com a experiência. E precisamos construir essa ponte para novas gerações. Isso Paulo está lembrando a Timóteo. Ela é capaz de deixar um legado. Pensando aqui, que legado nós vamos deixar? O que nós estamos construindo? Como escritor, como editora, como pastor, como teólogo, o que nós vamos deixar? Eu fico impressionado quando eu leio esses escritores passados. Eu escrevi alguma coisa, eu fico pensando, a gente está cansado. Meu Deus, aí você vai ver a história de Adam Clarke. Eu estou comentando uma revista para a CPAD, estava lendo um comentário de Adam Clarke, que tem uma edição em espanhol muito boa. Eu fui ler a história dele, fiquei impressionado. O cara, com 20 anos, já tinha lido a Septuaginta. Depois, antes de começar o comentário dele em 9 volumes, ele já tinha lido todo o Evangelho, o Novo Testamento em grego e hebraico, era um perito, e deixou aí uma obra impressionante. Um comentário exegético, devocional, que é para as gerações, e que gerou aí o movimento wesleyano depois, com John Flott e outros. Entra na América, entra na Europa, tanto faz pelo lado americano como pelo lado europeu. Nós temos raízes nesse movimento wesleyano. Isso você pega na história das Assembleias de Deus, né? Então, isso é interessante. Outra coisa, queridos, que Paulo fala aqui, no capítulo 3, versículo 1, volta só um pouquinho no 18 aqui para a gente. Do 18, olha só. Ele fala dos que se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, estão pervertendo a fé a muitos. O 2,18. Eu fico lendo essa passagem. Paulo dizia que tinha irmãos que já dizia que a ressurreição tinha se realizado. Um dos pilares da igreja primitiva, da mensagem da igreja primitiva, era exatamente, ou estava exatamente na escatologia, ou nas coisas futuras. A ressurreição está nesse espaço, nessa área. Eu vou chamar aqui um sonho, uma utopia, mas uma utopia aqui no sentido de Thomas More, no livro dele, A Utopia, que é um sonho realizável. O pentecostalismo está sempre com olhar no futuro. A escatologia tem muito a ver. Mas a escatologia pentecostal e bíblica, ela é real. Não é uma utopia no sentido de não existir um sonho que não se realiza, mas aquilo que vai acontecer. E Paulo está dizendo aqui que tinha crentes que estavam matando esse sonho, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E a ressurreição não tinha acontecido. Havia um lado escatológico disso aqui. Mais uma vez, o neopentecostalismo foi que esvaziou a escatologia. Tirou o evangelho do céu e botou só na terra. Parece que tudo é aqui. A briga é aqui, a arena é aqui. É aqui que você tem que se dar bem.
Porque se você não fizer isso, você não vai prosperar. Parece que é desse jeito, né? E isso trouxe um evangelho superficial. O censo do IBGE 2010, atualizado aí, 9.200.000 pessoas desigrejadas. Segundo os sociólogos, eles chamam isso de crentes indeterminados. Crentes que não têm parâmetros. E o que Paulo está falando aqui, que essa palavra, ela é capaz de gerar sonhos. Ela é capaz de alimentar esperanças, utopias. Todos nós temos, irmãos, sonhos, como profissional, como pastor. Um sonho de um jogador de clube é chegar na seleção. Qual é o nosso sonho como servo de Deus? Eu não gosto de contar muito assim, coisa pessoal. Uma vez eu visitava o Memorial das Assembleias de Deus, numa das nossas convenções, e tinha uma galeria de escritores. Eu comecei a ler ali do Emílio Conde. Meu Deus, me veio um quebrantamento que eu chorei como um bebê desmamado. E eu dizia ao Senhor naquela oração, que o Senhor me desse o privilégio de ter aquilo que o Senhor tinha dado àquele homem de escrever. E aconteceu. Aconteceu. Eu não me considero a última Coca-Cola, nada disso. Tenho muitas imperfeições e estou procurando melhorar. Mas eu tinha um sonho. E Deus coloca em nosso coração, como falou para Salomão, o que você quer que eu te dê? Ele realiza sonhos. Isso é bênção, não é verdade? Às vezes, os nossos sonhos, Deus tem outros sonhos, agora vindo dele ainda é melhor. José não inventou sonhos, foi Deus que deu para José. É verdade? Mas o Senhor quer que nós tenhamos esse olho na frente. Eu pregava numa convenção em Vitória, e eu pregava sobre a utopia ministerial. Terminou a palestra, um irmão me procurou e disse, pastor, é o seguinte, eu falei com o presidente, eu pedi para ele lhe deixar, porque outro irmão está indo lhe deixar no hotel, e eu, tá bom, irmão. E no caminho ele disse, olha, eu pedi para ele deixar, porque, pastor, eu trabalhava na plataforma aqui da Petrobras, deixei tudo para ser pastor, e me decepcionei. E eu vim para essa convenção para entregar tudo, minha carteira. E Deus mexeu comigo na palavra que Ele deu ao Senhor, me quebrou todinho e mandou eu reconstruir meus sonhos aqui. Estou voltando para a igreja de novo. Então, a gente precisa construir esses sonhos. Na palavra de Deus constrói isso. E é importante a gente saber disso. Pois bem, o capítulo 3, versículo 1 é um texto dramático, ele diz, mas você precisa saber disto, que nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis ou tempos difíceis. Paulo está mostrando para Timóteo aqui, eu entendo, que a palavra ela é capaz de nos fazer interpretar corretamente a cultura. Uma leitura errada da cultura produz efeitos errados dentro da nossa comunidade. Se há uma leitura errada da cultura, nós vamos ter crentes também deformados. Às vezes a gente vê as redes sociais, como algumas pessoas se comportam, como os fazem, estão interpretando a cultura e até se amoldando a cultura.
Isso é interessante, uma palavra de Pedro, que ele diz aqui, que vocês não vos amoldeis. Ele usa a palavra grega, amálgama, que ela ganha a forma do recipiente que está. E que Pedro está dizendo lá que você não ganha a forma do contexto do mundo que você está, mas que você seja diferente. Isso acontece quando a gente interpreta corretamente a cultura. Quando a gente interpreta pelo olhar da palavra, a gente começa a ler e ver a coisa. No Nordeste, a gente usa um provérbio que diz: o fulano ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Quer dizer, não sabe interpretar a cultura. Até os fariseus sabiam. Jesus disse que eles sabiam interpretar até o tempo. Ele diz assim: olha, você vê se está vermelho, vai chover. Nós estamos lendo a coisa correta? Isso acontece até no mundo secular. As editoras, uma vez eu conversava com um diretor de uma editora, não era nossa aqui, mas era uma outra, e ele dizia que estavam numa reunião estudando qual era a tendência da igreja. Que existe isso também. Existe isso também. Né? Então, Paulo mostra que nós, como servos de Deus, precisamos entender essa cultura para levar um remédio, levar a cura, né, da palavra. Aí vem aquela frase, a palavra do Senhor a Jeremias, se eu não estou esquecido, é 45. O Senhor disse: eu estou demolindo o que construí, e você está procurando grandes coisas. O que Deus está dizendo para Jeremias? Olha, rapaz, vê a coisa pelo ângulo correto, você está lendo a coisa errada. Eu estou desmanchando e você quer construir. Às vezes eu digo lá, eu vejo assim, eu digo para minha esposa: o colega ali colocou a escada na parede errada. Chegar lá em cima não vai achar nada. Então vamos botar a escada no lugar certo. Vamos interpretar corretamente a cultura. Amém? Então isso é importante. Último para finalizar. O 4:3, ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestre, segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos. O que Paulo, no meu entender, está querendo dizer também? Que essa palavra, ela é capaz de sobreviver nas margens. A gente tem que aproveitar o tempo, porque o cristianismo já foi cultura marginal e hoje está voltando também a ser. Já a nossa cultura ocidental, ela, com o surgimento aí da pós-modernidade, ela foi desconstruída. Eles chamam de desconstrução, com Jacques Derrida, como é que é o Michel Foucault, e tantos outros que trabalharam na desconstrução. Mas o que? A igreja é igreja em qualquer lugar. Até nas margens. O cristianismo primitivo era um cristianismo periférico e teve uma influência tremenda na civilização. Ele sobrevive se ele está na palavra, em qualquer ambiente. Porque a palavra não pode ser algemada. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém.